E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje a gente vai fazer uma proposta um pouco diferente. Então, a gente vai programar um speaker, no caso, um alto-falante, para estar reproduzindo algumas notas e estar reproduzindo aí o som do morfador dos Power Rangers, né? Então, vamos lá. Eu peguei um código já pronto, tá? No site, vou deixar o site para vocês aí, tá? O que acontece? Eu fiz algumas modificações, poucas modificações para vocês poderem entender, tá? No código original estava um pouquinho mais complicado, dei uma simplificada para vocês, não que não dê para entender o código original, tanto que eu usei 99% do código original, tá? Então vamos lá por partes, tá bom? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V nas instruções, mas fica fácil de entender. Bom, é simples. Eu vou simplesmente criar as definições aqui de pino, tá? Então, as definições de pino, para quem não se lembra, elas são feitas antes do setup, então elas são feitas aqui, certo? Então, eu tenho aqui a definição do pino. Aliás, a proposta aqui é feita para o Arduino em si, mas eu vou estar utilizando o ESP8266, tá? Então, o pino aqui eu vou mudar, certo? Então, aqui eu vou colocar o pino 4, certo? E aqui são as notas, definição de notas. Nada de complicado, né? Isso aqui em frequência, tá? Em hertz, no caso. O próximo passo é definição de nota, tá? Então tem um vetor do tipo inteiro recebendo os valores. Então aqui, essas definições de notas, no caso aqui, eu posso fazer antes também. Então aqui tem um vetor chamado notes, né? Ele entra como global, certo? Então tem que as definições de notas especificamente, certo? Ok. Próximo passo, vou copiar o código todo aqui para vocês poderem entender. Tem aqui uma função chamada Play Communicator Sounds, no caso aqui é o reprodutor sonoro, tá? Então aqui eu tenho um laço para percorrer as notas do meu vetor. Então ele vai de 0 até um valor menor que 12, né? Somando de um mais um. Ok. Se no caso aqui as notas, né, no caso na posição i, que no caso é a posição do vetor, for diferente de silence, ou seja, o silence no caso aqui é zero. Então, se o valor for diferente de zero, ele vai tocar para mim lá dentro do pino do buzzer, buzzer pin, né? No caso aqui pode ser qualquer nome de objeto em si, tá? No caso, a nota na posição, no caso aqui, vamos supor que seja a primeira posição, seria o CS8. CS8 aqui seria equivalente a 4.435 Hz, certo? É que o intervalo de tempo da nota, no caso, o intervalo de reprodução sonora, né? 102 milissegundos. Terminou a função especificamente, ele dá um delay aqui de intervalo de 150 mili. Nada de difícil, nada de complicado. Dentro do setup, então, deixa eu só apagar aqui, tem algumas definições. No caso, quais são essas definições? É definição de pino e, no caso aqui, eu coloquei para tocar, né, a função. Então, olha só que legal. Então, aqui, deu Ctrl V. Então, aqui, Pinmode, então, a definição de pino para saída, né? Buzzer vai ser um dispositivo de saída. E eu chamei a função aqui, ó. Então, aqui, a hora que rodar, especificamente, vai estar reproduzindo as notas aqui no meu falante, tá? Lembrando que aqui está com o buzzer, mas pode ser dentro do buzzer? Pode ser dentro do buzzer, tranquilo. Vamos lá. O loop não tem nada dentro do loop, tá? Então o loop ele vai continuar vazio, mesmo porque eu quero que ele aconteça isso só uma única vez, para não ficar repetitivo e enjoativo, certo? Vamos ver isso como funciona dentro do alto-falante. Bom, pessoal, agora aqui eu vou fazer uma segunda parte, tá? Como fazer a ligação. É bem tranquilo, é bem simples, na verdade. Então, eu vou começar aqui utilizando o Arduino, tá? Mas, que eu falei para vocês, no vídeo em si, real, eu vou estar utilizando o ESP8266. É o mesmo princípio, tá? Para qualquer placa, especificamente. Então, vamos lá.
Então, eu vou pegar aqui uma placa de ensaio, uma protoboard, né? O falante vai ser representado pelo esse buzzer aqui. Ok. Então aqui, subir um pouquinho. Eu vou ligar meu GND. Ok. Vou colocar o preto. Aqui, vou ligar meus 5 volts. Vermelho. Beleza. Para ativação do meu falante, eu vou utilizar nada mais, nada menos que um transistor. Tá? Um transistor NPN. Tá? Aqui eu vou utilizar um BC547, mas pode ser qualquer outro transistor. Tá? O chip 120, 122, enfim. Desde que seja NPN, né? Para fazer esse tipo de ligação especificamente, tá? Dessa forma que eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar o falante aqui, desculpa, o transistor aqui, não o falante, o transistor aqui. Então aqui no meu emissor eu vou estar ligando meu negativo, negativo. A base ela vai ser disparada através do meu pino digital. Que nem eu falei para vocês, aqui é o 11, mas na verdade pode ser qualquer outro pino, né? Inclusive no ESP não vai ser exatamente esse. Ok, subir um pouquinho. Então aqui o transistor vai ser o ativador do meu negativo. Então aqui eu vou ligar meu coletor no meu negativo. Tá? Então aqui, beleza. E meu positivo eu vou ligar direto no positivo. Então eu posso pegar um positivo lá embaixo. Um pouquinho o zoom para eu poder enxergar. Positivo lá embaixo e ligar no positivo aqui, ó, direto. Sem problema. Pronto, seria essa ligação aqui, tá? Então, eu vou falar, mas no ESP não tem um 5V? Não tem um 5V, mas vocês têm um VIN, né? Então, seria a tensão de entrada aí referente à porta USB, por exemplo, tá? Então, dá na mesma. Você teria os 5 volts também é a mesma coisa, certo? Então, eu vou estar mostrando para vocês agora como fica no circuito.